repetindo, tá? O que é importante quando nós pensamos em fazer um elemento frasal? Vamos pensar aí que elementos são importantes quando nós pensamos em construir um elemento frasal, tá? E vamos tomar esse número 1 aí, tá? Que é bem característico da nossa vida, né? E aí por isso o título é esse, Vida de Professor, né? Eu queria que vocês lessem aí esse pequeno trecho e me dissessem o que é que vocês acham importante quando a gente pensa num elemento frasal. Qualquer um pode falar, tá? Esse elemento frasal, ele está bem construído, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Então, sim. Esse elemento frasal que está aí, está bem construído ou não está? Para mim tá. Vocês estão com medo de responder, é? Não, professor... Professor, depende muito do contexto, né? Opa. Depende muito do contexto, porque quando eu leio essa frase, eu consigo achar engraçada, né? Porque seria basicamente uma ironia. Então, não, sim, se for para... Exatamente. É uma piada. Exatamente, né? É uma piada. Ponto... A ironia faz parte da piada também. Isso, mas o ponto aqui não é esse, tá? Você tem que olhar para o elemento frasal. Ele está bem escrito ou não está? Eu acredito que sim. Mais alguma opinião? Eu também acredito que sim, porque ele está compreensivo. Estou arriscando aqui. Ele está o quê? Compreensivo. Ele segue podemos dizer, uma sequência compreensiva, uma sequência frasal compreensiva. Sim, ok. Mais alguma sugestão? Mais alguma opinião? Eu estou com o Alan também. Se eu leio e consigo compreender, para mim está perfeito. Certo. Bom, é claro que se nós formos pensar no contexto da ironia, né, ele está bem posto, certo? Mas, quando a gente pensa em um elemento frasal, existem alguns pontos que devem nos preocupar, tá? O primeiro deles é a estrutura em si, ou seja, se aquela sequência lógica de sempre, né? Sujeito, predicado, sujeito, verbo, complementos, está bem colocado, né? O segundo ponto é com relação à pontuação. Então, o primeiro ponto é sintático, certo? Que é a colocação dos elementos naturais de uma oração, de uma frase, né? Sujeito, verbo, complementos. O segundo é a pontuação, certo? Se existem vírgulas, né? Se existem pausas nos lugares corretos, tá? E o terceiro ponto é se o elemento frasal expressa dubialidade, ou seja, se ele está dúbio ou não está. Então, vamos lá. Com relação aos elementos da frase, com relação à sintaxe, essa oração aí está correta?
Vocês veem algum erro de colocação, de posição de elementos? Vocês jamais esperaram na vida que um dia vocês fossem falar de análise sintática de novo, né? Pois. Então, essa oração aí, esse elemento frasal, ele tem algum problema de colocação de elemento? Não, né, gente? Tá, a frase está estruturada dentro da forma que ela deve ter, sem problemas de colocação, né? Não há problema de verbo aí, né? A concordância está correta, certo? Então, aí não há nenhum problema estrutural. Então, sintaticamente falando, está tudo certo, né? Muito bem. E a pontuação? Também está correta. Também está correta, né? Você tem aqui uma repetição, né? Portanto, é preciso separar por vírgula, né? E os pontos também estão colocados de forma correta, né? Então, também não há nenhum problema de pontuação. Aí vem aquela última pergunta, né? Aquele último ponto que é importante. Tem dubialidade aí? A frase está clara? É uma pergunta difícil, né? Se a gente pensar no contexto da ironia, está tudo bem. Mas se nós não pensarmos no contexto da ironia, essa frase aí está dúbia, certo? Por quê? Porque a palavra nada, ela pode se contrastar com o ensino, né? Então você ensina e o aluno não aprende, certo? Então, deve ser difícil ser professor de natação. Você ensina e o aluno nada. Quer dizer, aí é claro que é o verbo nadar, né? Ele aprende a nadar. Se você é professor de natação, ele aprende a nadar. Mas a pergunta aqui é: será que essa oração aí, esse elemento frasal, ele poderia ser melhor escrito? Quem se atreveria a revisar esta frase? Por enquanto, eu ainda estou usando o verbo atreveria, né? Daqui a pouco eu vou dizer, fulano, revise. Talvez, se reorganizar essa frase, seria possível perder a ironia dela, né? O tom irônico da frase. Mas, fazendo essa revisão, podemos dizer assim, eu colocaria assim, não sei se está certo, né? Mas eu vou arriscar. Preste atenção, aqui, olha só, nós estamos deixando de lado a ironia, tá certo? Nós estamos nos detendo no texto, tá? Então esqueça o contexto, certo? Tá. Claro que ele também é importante, mas o ponto aqui não é esse. Então existe uma forma de você escrever essa frase melhor? Pensando aqui. Bom, vou ajudar vocês nessa primeira, tá? E aí, a partir daí, eu vou sumir. Olha, deve ser difícil ser professor de natação. Você ensina, e o aluno nunca aprende a nadar. Se fosse esse o ponto. Você ensina, e o aluno aprende a nadar. Aí a gente evita o uso
da palavra nada, certo? Porque essa palavra, vocês sabem que o português, por causa das inflexões e das desinências, ele acaba causando esse tipo de problema. Existe uma charge, que depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar, que é assim, é um casal de focas. Uma está num rochedo e a outra está nadando. Aí aquela que está lá no rochedo grita para a outra assim, nada, nada. E aí, a que está no mar começa a nadar, certo? Nada para lá, nada para cá. Aí ela grita de novo, nada, vem logo, nada. E aí ela para, não faz nada. E aí vem uma baleia e engole a foca que está no mar. Certo? Então, é a forma dúbia de estruturar as orações, tá? E isso, gente, é uma coisa muito natural de quem redige no português, né? De quem faz elementos frasais no português. Porque vocês vejam aí que isso é um período bastante simples, né? Mas, muitas vezes, a gente precisa escrever períodos mais longos, certo? Mais complexos. E aí vocês pensem como isso, às vezes, complica a vida de quem redige. E essa vai ser a grande função de vocês, certo? Vocês estão fazendo um curso de redação e revisão. Então, é muito importante que vocês estejam sempre muito atentos a isso. Então, vamos aqui pensar numa experiência que vocês com certeza tiveram, né? Que foi a do TCC de vocês. Quantas vezes vocês tiveram vontade de matar o orientador de vocês? Todo dia. Mas é a função dele, né? Então, assim, às vezes a gente vai escrevendo... No meu caso foi o contrário. Foi o contrário? O orientador que queria te matar, Tá certo. Mas assim, a pessoa que redige, que escreve no português, muitas vezes ela liga o automático e se esquece de muita coisa, né? Então, a revisão, ela é muito importante, tá, gente? É claro que aí, nesse aspecto, deve entrar o contexto também, claro, né? O tipo de linguagem que você usa, se é mais formal, se é menos formal. Porém, nem sempre esse aspecto corrige o elemento frasal que não está bem posto. Vamos ver aqui o seguinte, ó. Vamos lá, dá para ver aí? Espera aí que pulou a página. Pronto. Dá para ver esse número 2 aí ou tá pequeno? Dá para ver. Tá. Dá sim. Tá bom, então. Olha só, um pequeno problema, tá? Um homem chega à tarde da noite a um hotel da beira da estrada. Ele está cansado e não vê a hora de cair na cama. Boa noite. Eu gostaria de um quarto para passar a noite. O senhor deu muita sorte. Só há um quarto disponível. Mas tem um problema. A cama não está feita. Isso não tem problema, eu mesmo arrumo. Ótimo. Aqui tem as chaves, as tábuas, o martelo, os pregos. Aonde está o nosso problema? Ambiguidade de novo, né? Isso. Mas aonde está essa ambiguidade? Isso aí, a cama não está feita. Quando ela diz, aí ele entende que a cama não está arrumada, né? E aí, como é? Quando ela diz para ele que a cama não está feita, aí ele entende que a cama não está arrumada, o quarto não está arrumado, ainda que ele vai arrumar. Então, a nossa revisão seria aí, não é isso? A cama não está arrumada. Isso. Certo? Aí, isso não tem problema, eu mesmo arrumo. Ótimo, aqui tem as chaves e os lençóis. Muito bem. É para rir ou é para chorar?
O que vocês acham? Nós chamamos de meio ambiente porque já destruímos a metade? Oi? Essa daí é para chorar, professor. É para chorar, né? Para chorar. E como nós poderíamos escrever essa frase melhor? Essa é difícil, né? Essa daí é difícil mesmo. Tô pensando rapidinho. Essa frase me lembra muito aquelas perguntas retóricas que são feitas. Por que tudo junto é separado e por que separado é tudo junto? Isso. Eu não consigo imaginar um concerto para uma pergunta retórica. Não se trata exatamente de conserto, hein? Se trata apenas de deixar ela um pouco mais clara. Ela não está incorreta, hein, gente? Prestem bem atenção que esse é o ponto X da questão aí. Vocês não vão encontrar nenhum erro de concordância, nenhum erro de gramática, tá? Não há erro de pontuação e nem de sintaxe, certo? E como eu estou dizendo para vocês que isso são piadas, né? E vocês estão vendo que são, no contexto irônico, também não haveria problema, tá? Ninguém aqui é obrigado a rir, né? Mas isso são piadas, então o contexto é de ironia. Eu estou apenas tentando chamar a atenção de vocês, tirando esse contexto, tá? E a gente costuma, muito mais frequentemente na linguagem falada do que na linguagem escrita, a fazer isso muitas vezes. Vocês vão já ver, vou já mostrar coisas reais para vocês. E aí? Como seria melhor essa frase? Como ficaria melhor? Alguém está falando no grupo. Espera aí, só um instante, tá, gente? Sim, eu estou aqui, tá? Estou só falando com a Jordana no grupo. Então, gente, estou esperando que vocês me digam alguma coisa. Bem, olha só. Essa aí, mesmo fora do contexto irônico, né? O colega de vocês acertou. Porque aí não há, apesar da noção de dubialidade, a oração, esse elemento frasal aí, ele não está dúbio, certo? Isso é uma pergunta que faz sentido, né? Porque esse meio aí, ele poderia muito bem fazer a ideia, transmitir a ideia de um todo, né? Se eu fosse fazer a revisão desse elemento frasal, eu trocaria a palavra metade, certo? Então, nós chamamos de meio ambiente porque já destruímos a maior parte, ou já destruímos 50% dele. Vejam que sempre há
uma maneira de você tornar o elemento frasal mais importante ou mais claro, tá? Então, nós chamamos de meio ambiente porque já destruímos a maior parte. É uma coisa que vocês precisam aprender, tá, gente? Logo desde agora. Nessa área de revisão, sempre existe uma maneira melhor de escrever um elemento frasal. Partam sempre desse princípio, tá? Pode ser que vocês depois digam assim, não, olha, não, a modificação que eu fiz não alterou em nada o elemento anterior. Aí você volta para ele. Porém, não partam do princípio de que o elemento já é suficientemente perfeito. Então, para o revisor, sempre cabe uma segunda leitura, tá? Então, o nosso problema aí, nessa oração, nesse elemento frasal, é a palavra metade, né? Porque ela se contrapõe lá ao termo meio. Então, se nós conseguirmos tirar a palavra metade por uma outra expressão, a gente, então, vai conseguir melhorar a frase. Se vocês quiserem dizer alguma coisa, digam, tá, gente? Vamos ver aí esse 4 agora, para a gente poder, então, passar para um outro momento, tá? 2 amigos se encontram por acaso na rua. Jaime, preciso de R$100. Sinto muito, Alfredo. Nunca ando com dinheiro na carteira. Aí ele diz assim, desculpa, e em casa? Aí o cara que é esperto diz assim, em casa estão todos bem, obrigado. Então, nós voltamos ao mesmo ponto, né? Claro que se nós pensarmos no contexto da ironia, a resposta está perfeita, né? Porém, houve aí um erro de comunicação, certo? Um barulho de comunicação, né? A ideia aí era a elipse em relação ao dinheiro, certo? E vocês sabem que no português você não precisa repetir os elementos todos novamente. Então, 2 amigos se encontram por acaso na rua. Jaime, preciso de R$100. Sinto muito, Alfredo. Nunca ando com dinheiro na carteira. E em casa? Qual seria a resposta? Para eliminar a dubialidade. E em casa? Você tem? Só tem uma pessoa falando, né? 2 no máximo. O resto tudo está comendo pão, é? Qual seria a resposta, gente? E em casa? Em casa, acho que ele tá faltando ele completar a frase. E em casa, você tem dinheiro, né? Tipo assim. Não. Mantenha essa pergunta. E aí em casa? Respondeu, aí em o casa... outro deveria dizer sim ou não, né? O outro deveria responder não, então. sim. Sim, mas aí você não sim, pode... Sim, tenho, ou então não, não tenho. Não pode ser, pois é, não pode ser só sim, nem só não, né? Sim, tenho. Sim, em casa tenho dinheiro. Isso. Não, Tá. em casa não tenho dinheiro. Então ele responderia, ele pergunta, e em casa? Aí o outro responde, em casa também não. Aí está, né? Ela achou, ela sacou. Isso, sem precisar repetir a palavra casa, né? Porque dentro do contexto você poderia só simplesmente dizer também não. Então, 2 amigos se encontram por acaso na rua. Jaime, preciso de R$100. Sinto muito, Alfredo. Nunca ando com dinheiro na carteira. E em casa? Em casa
também não. Ou simplesmente também não. Correto? Isso. Isso, muito bem. Todos entenderam, então, a ideia? Vou passar para outra Sim. tela, tá bom? Aguardem só um Bom dia, Bom dia. professor, bom dia. Bom dia, Gabriel. Posso interromper só um segundo? Pois não. Bom dia, gente. Professor Gabriel, Bom dia, tudo professor. bem? Bom dia. Bom Professor. dia. Bom dia. Bom dia. Gente, só entrando mesmo para falar com vocês, dar bom dia, ver se está tudo bem. Apresentar também o professor Jorge, né, o primeiro módulo que vocês têm com o professor Jorge, primeiro de dois, se eu não me engano. O professor Jorge é nosso professor da pós-graduação, também da graduação, também coordena o curso de ensino-aprendizagem de língua inglesa aqui da pós. Enfim, mas vejo que vocês já estão aí adiantados na aula. Também para dizer, gente, que durante essa semana, e no máximo na próxima, a gente deve ter notícias de como serão os nossos módulos para o ano que vem. Estou falando das datas, tá? Então, eu vou colocar lá no grupo, assim que eu tiver a informação do cronograma, as datas para janeiro e também qual será a disciplina. Tá bom? Eu continuo à disposição de vocês no WhatsApp e também por e-mail, enfim, pela plataforma também, para tirar qualquer dúvida. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, tenham aí, Professor, obrigada. obrigado. Tenham aí uma boa aula, né? Aproveitem, é uma disciplina muito importante para o nosso curso e qualquer coisa podem falar, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, professor. Boa aula para Obrigado, todos. Gabriel. Obrigado. Muito bem. Bom dia, Jordana. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bom? Professor, tem uma perguntinha aí sobre esse exemplo que você deu, o último. Sim. O sentido duplo, ele seria da fala do outro, né? Sem ser do Alfredo, que eu esqueci o nome do outro. O sentido duplo está na ironia, tá? Ah, sim. Certo? É porque quando ele diz assim, eu preciso de R$100, aí ele diz, eu nunca ando com dinheiro na carteira. Aí o cara pergunta, então, e na sua casa? E em casa? Porque aí é lógico, né? Não está com dinheiro na carteira, podia estar com dinheiro em casa, certo? Sim, sim. Então, e em casa? Aí ele, para se livrar, né, da confusão, ele aproveitou aquele questionamento dúbio, né? E disse assim, todos bem, obrigado. Ou seja, propositalmente ele deu a Justo. resposta, né? Justo. Então, o que é que ele teria que ter dito? Tá? Ele teria, para a gente sequenciar a mensagem de maneira mais clara, ele teria que ter dito, quando ele perguntou, e em casa? Ele teria que ter dito, em casa também não, ou simplesmente também não, quer dizer, também não tenho dinheiro em casa, certo? Então, Ok. ele que criou a dubialidade para se livrar da encrenca, né? Certo? Sim, sim. Mas não precisava, né? Ele podia simplesmente ter dito também não, ou em casa também não tenho dinheiro, certo? Se você quisesse fazer o elemento frasal completo, tá bom, Jordana? Ok, professor, obrigada. Ok. Bom, gente, então vamos olhar agora aí essa outra tela, tá? Vocês todos estão vendo? Sim, professor. Tá. Eu estou. Vou sair de novo aqui para poder mostrar a tela, tá? Para mim mesmo. Bom, desculpa, não é essa. Pronto. Vocês todos me ouvem? Sim. Tá. Olha aí essa primeira observação que está entre aspas. E me digam se vocês concordam ou não concordam.
Não é para Concordo, professor. não é para E ler isso tudo, vem tá? acontecendo, né, nos textos que a gente já leu. Sim. Todo mundo concorda, gente? Sim, eu concordo. Alguém Sim. discorda? Vamos colocar assim a pergunta. Alguém discorda? E se essa oração aí ela fosse escrita de maneira inversa? Se fosse assim, elementos confusos geram ideias confusas. Qual das duas estaria mais certa? A pergunta mais certa não quer dizer em termos sintáticos, tá? Eu estou perguntando em termos de mensagem. O que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Estou esperando vocês falarem, hein? Seria melhor como está aí ou o contrário? Olha, professor, para mim, ficaria melhor, ou, tipo, elementos confusos geram ideias confusas, porque quando, dependendo do elemento para compor a frase, aí as ideias ficam completamente confusas, né? A interpretação dessas ideias. Mais alguma opinião? Eu também concordo com ela. Eu acho que os elementos que vão gerar as ideias confusas. Eu já acho o contrário. Eu acho que os elementos que geram as ideias confusas, é como seria uma consequência. Certo. Mas eu acho que não existe por exemplo, que os elementos confusos. Acho que as duas devem estar certas. Acho que é muito difícil dizer que existe melhor, pensando que, por exemplo, os elementos eles podem gerar ideias da mesma forma que as ideias geram elementos, né? Sim. Ok. Mais alguma opinião, gente? Professor, Oi. eu concordo também nessa segunda opção. Elementos confusos geram ideias confusas, porque tipo a questão da ambiguidade que às vezes gera problema com alguém. A posição que você coloca algum elemento às vezes gera um problema bem grave na comunicação, né? Então eu acho que Certo. seria bem assim mesmo. Certo. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Bom, vocês sabem, né, que existe uma discussão muito grande na área da linguagem para o que vem primeiro, certo? Se é a ideia ou se é a linguagem, certo? Claro que com a teoria da recepção, isso ficou um pouco mais claro para nós, tá? Antes de você fazer qualquer enunciado, você primeiro pensa, né, em alguma coisa, certo? Você tem um pensamento. E esse pensamento, que no caso da teoria da recepção foi chamado de intenção, você enuncia buscando transmitir essa intenção, né? Muitas vezes você não consegue. E aí vem a estrutura, certo? Então, sempre houve essa discussão entre o elemento frasal e a mensagem, o que vem primeiro, o que vem depois. É óbvio, tá, que a ideia, ou seja, a intenção, ela vem primeiro, tá? Então, ideias confusas geram elementos confusos. E eu iria adiante, que, por sua vez, produzem ideias confusas. Ou seja, isso é uma espiral
cíclica, certo? Então, você tem uma ideia, você tem uma intenção, você expressa essa intenção, e aí, gente, nessa expressão, quer dizer, na construção do elemento frasal, e aqui nós não estamos falando apenas da escrita, hein? Nós estamos falando também da linguagem oral. Ok? Então, na expressão dessa ideia, no seu enunciado, é que você cria, às vezes, grandes problemas. Mas a sua ideia lá, ela não era confusa, né? Você tinha uma intenção ok. Só que na hora de expressar, você complicou tudo, tá? Então, se a sua ideia é confusa lá atrás, é claro que o seu elemento aqui na hora de expressar vai ser confuso. E é claro que aqui, gente, nós não estamos incluindo aí os problemas, né, de dicção, aqueles problemas que são deficiências, vamos dizer assim, tá? Nós estamos falando de quem tem a linguagem e a mente, né, em condições normais, tá? Então, vejam bem, nesse mundo que nós vivemos hoje, muitas das ideias são confusas, né? Então, nós não temos bem clareza, às vezes, das coisas. E aí a gente acaba escrevendo ou produzindo elementos confusos. Então, pela teoria da recepção, isso aí está correto, tá? Porque a teoria da recepção, ela estabelece que você primeiro tem a intenção, você primeiro tem o pensamento, para depois expressar esse pensamento, tá? Mas é claro que se você inverter isso, né, você também estaria dizendo algo correto, certo? Mas isso seria uma consequência dessa primeira frase aí, ok? Isso é apenas uma reflexão para depois vocês pensarem um pouco. Aí eu coloquei aí um exemplo, pode falar. Não, eu só queria, para ficar claro na minha cabeça, então, por exemplo, depende muito seria do objetivo que a pessoa que está emitindo o discurso quer passar. Sim. A frase, né, no caso. Sim. A sequência correta, entre aspas. Você começa por aí, tá? Você precisa pensar em outros elementos, certo? Mas você começa por esse objetivo, por essa intenção, tá? E aí você vai ter um estilo, né? Você tem um estilo de produção. Você vai precisar saber qual é o registro dessa produção, ou seja, se você precisa de uma linguagem mais formal, ou você pode usar uma linguagem mais informal, né? Você vai ter que pensar na sua audiência, né? Então, por exemplo, um discurso de um político. Muitas vezes a gente não vê nada de errado naquele discurso. Mas a intenção não é boa, né? Então, é complicado. Tem gente que tem o dom da oratória, né, gente? Tem gente que hipnotiza você, certo? Porém, sabe-se, às vezes, ou depois se comprova, que a intenção não era aquela, né? Que ele estava só hipnotizando você. Bom, deixando esse exemplo dos políticos de lado, a gente pode pensar num outro assunto que tem a ver com isso, né? Que são as mensagens subliminares, certo? Vocês sabem que existe todo um estudo em cima disso, né? E especialmente com relação aos grupos de música, né? Mas também ao marketing, certo? As grandes indústrias do marketing, né? Mas as pessoas dizem que muitas vezes o que está escrito não é exatamente o que está por trás do que está escrito, certo? É uma coisa muito complicada, né? É um estudo que ainda está em andamento, né? Não se comprovou nada ainda,
mas isso foi muito utilizado, segundo os estudos, pelos Beatles, né? Está sendo utilizado ainda, ou foi muito utilizado pela Disney e pela Coca-Cola, tá? São exemplos, são grandes exemplos de contextos em que isso talvez tenha sido utilizado, né? Na eventualidade de um dia alguém dizer, olha, eu tenho provas comprobatórias de que isso realmente existe. Então, essas coisas, né, gente, são estudos, né? Então, mas é a verdade, talvez, né? Você tem uma intenção, você tem um objetivo quando você verbaliza a linguagem, quando você produz linguagem, né? Eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas o lunático que resolveu dizer que ninguém decifra a Mona Lisa porque aquilo ali é uma mensagem subliminar. E isso vai continuar assim, né, gente? Porque só quem poderia dizer alguma coisa seria o Leonardo da Vinci, que está em outro plano, né? E não parece que não tem muita vontade de vir a esse para explicar nada. Então, quem estuda a linguagem, tá, gente, passa por esses aspectos. A teoria da recepção, que é uma teoria, né? Então, portanto, ela está comprovada, estabelece que antes da linguagem vem a ideia, né? Então, você tem primeiro uma intenção. Aí, na hora que você produz a linguagem para expressar essa intenção, os elementos frasais que você utiliza, eles podem causar confusão ou não. Então, há pessoas que têm uma linguagem mais clara e tem outras que não têm. Tem momentos de clareza e momentos de não clareza. E a Mona Lisa, por exemplo, é um exemplo disso. Aí a gente pode perguntar assim, mas quem disse que o Leonardo da Vinci queria que alguém fosse estudar a Mona Lisa? Talvez ele quisesse apenas que as pessoas observassem os traços bonitos, né, a boa pintura, outros aspectos técnicos que não exatamente a linguagem que está ali, né? Então, essa oração, essa frase que está aí, ideias confusas geram elementos confusos, está correta, tendo como base a teoria da recepção, tá? Mas a consequência também estaria correta, né? Então, ideias confusas geram elementos confusos que produzem ideias confusas, porque, no final das contas, você que gostaria muito, né, que a sua audiência captasse a sua intenção do jeito que você a teve. E a gente sabe que nem sempre é assim. Então, vocês, por exemplo, podem pensar aí em muitos exemplos disso. Você senta para assistir uma palestra. Dali a 15 minutos, você levanta e vai embora e diz assim, eu não estou entendendo nada. Aí há uma série de questionamentos, né? Será que você deveria estar ali para assistir aquela palestra? Será que a intenção estava sendo bem transmitida? Será que a linguagem estava apropriada? Aí vem uma série de critérios, né, nos quais você precisa pensar. Quando você escreve um TCC, não é ou não deveria ser do mesmo jeito que você escreve um bilhete para sua namorada e nem do mesmo jeito que você utiliza a linguagem falada, certo? Correto? Sim. Sim, muito bem. Eu coloquei um exemplo aí para vocês, tá? Em primeira mão, assim, em primeiro plano, que é uma coisa assim bem extremada, né?
Então, diz assim: há desemprego, globalização no Brasil e na está Latina América causando. Ou seja, esse aí é uma pessoa, né, que até teve uma boa ideia, certo? Mas na hora de verbalizar, não sabe colocar os elementos na ordem sintática correta, não tem pontuação, né? Está escrevendo tudo ao contrário. E aí o certo, né, ou uma versão correta seria: a globalização está causando desemprego no Brasil e na América Latina. Por quê? Porque nós sabemos que, em português, a ordem sintática correta é sujeito, certo? Verbo e complementos. E do verbo para frente, nós temos o predicado, não é isso? Então, é sujeito e depois o predicado. E no predicado, você precisa ter verbo e complementos, quando necessários, certo? E aí a gente entraria naquela discussão do verbo transitivo, verbo intransitivo, tá? Que não é o aspecto aqui a discutir nesse momento. É claro que você poderia pensar em outras versões para essa frase, né? Então, você poderia dizer assim: no Brasil e na América Latina, quer dizer, você, em português, você tem essa possibilidade, né? Você separa o advérbio, né, para o início da frase, quando você quer dar ênfase a isso. Então, no Brasil e na América Latina, e aí você precisa de uma... Vamos imaginar que eu quisesse dizer assim, em vez de eu dizer a globalização está causando desemprego no Brasil e na América Latina, eu quisesse dar ênfase a Brasil e América Latina, certo? Então, eu coloco isso para frente. Então, no Brasil e na América Latina, a globalização está causando desemprego. Só que se eu fizer isso, no Brasil e na América Latina, no início, o que é que eu tenho que fazer? Colocar vírgula? Colocar uma vírgula, né? Então, quando eu separo, tá? Ou quando eu interrompo o fluxo normal de um elemento frasal, o que é o fluxo normal? É aquele fluxo sintático, né? Sujeito, verbo, complementos, sujeito e predicado. Quando eu interrompo isso, eu tenho que ter primeiro uma explicação para isso. Então, no caso, quando eu boto o advérbio lá para frente, é porque eu quero dar ênfase. Tá? Então, eu quero enfatizar esses dois lugares, no Brasil e na América Latina. Aí eu dou destaque a eles, tá? Só que quando eu faço isso, eu preciso colocar a vírgula. E vocês sabem que no português isso é normal, né? Isso é possível, está correto, tá? Tem gente que faz isso mesmo sem ter ênfase nenhum. E aí é que é o nosso problema, tá? Então, às vezes a pessoa diz assim: ah, não, mas em português eu posso dizer assim, quase nunca eu vou à casa do meu avô, certo? Só que isso não é uma coisa do diário, vamos dizer assim. Não é uma coisa que você deve fazer sempre. Você só deve fazer isso se houver a ideia ou a necessidade de ênfase. Então, a gente, às vezes, pega texto de outras pessoas para ler e revisar, né? E a gente fica, assim, muito decepcionado, sabe? Muito desmotivado, porque as pessoas acabam usando os recursos linguísticos e estilísticos da forma mais banal que vocês podem imaginar. Tá? Isso é bonito, então eu vou usar. Não é bem assim, tá, gente?
O português é cheio desses recursos e dessas possibilidades, mas a gente precisa usá-las na hora certa e no lugar certo, tá? Então, vocês lembram ainda há pouco que alguém disse assim, mas no contexto da ironia está tudo bem. Pois é, mas nem sempre a ironia é o foco da questão. E mesmo quando ela sempre há uma maneira mais clara de colocar as coisas. Infelizmente, tá, gente, aqui eu não estou falando de forma genérica, né? Eu estou falando de forma da maioria. Infelizmente, o falante do português, ele foi deixando de pensar em determinados critérios na hora de produzir a linguagem. Então, eu costumo dizer que a produção de texto, seja ele falado ou escrito, é como se fosse uma regra matemática. Você tem que ter uma sequência lógica. Você não pode simplesmente ir direto para a resposta. Sabe aquela coisa do cara, o professor colocou um problema na prova de matemática, né? Aí o aluno tinha 5 alternativas, aí ele pega as alternativas, substitui lá na equação, vê qual é a que dá certo, e aí diz a resposta é essa. Aí o professor diz assim, mas como você chegou a essa resposta? Aí o cara diz assim, eu fui substituindo as alternativas. Bom, isso aí é um recurso que você usa e está tudo bem, né? Mas não quer dizer que você produziu a sequência correta do problema, do cálculo, certo? Então, você também pode escrever texto dessa forma, você pode produzir linguagem dessa forma, tá? Todo mundo entendeu o que eu disse. Bem, isso aí é uma forma bastante simplista, né? De olhar a linguagem, tá bom? Então, o revisor, ele não pode pensar assim. Eu entendi. Eu entendi o que ele quis dizer. Não risca tanto o trabalho da pessoa, que eu entendi o que ele quis dizer. Mas não é só isso que importa, tá, gente? Essa semana, eu olhei um trabalho com uma colega minha que trabalha comigo, era um TCC, tá? De uma aluna universitária, no último nível, né? Quer dizer, já na graduação, finalizando a graduação. E você lia aquele trabalho e as ideias eram as mais confusas possíveis. Mas aí ela dizia para mim assim, não, mas eu já conversei com ela. Ela tem ideias muito claras, está tudo muito bem claro na cabeça dela. Ou seja, a gente inverteu aqui, ou já chegou lá na consequência, né? Como ela não tem uma boa produção linguística, né, verbal naquele caso, como ela não escreve bem, ela não tem a produção textual apropriada, ela então gerou ideias confusas na nossa cabeça. E aí a professora então saiu riscando o trabalho todo, né? E isso é triste, gente. Vocês não concordam? Até porque muitas vezes esses candidatos, vamos dizer assim, eles estão na área de letras. A gente não pode ter uma linguagem perfeita, né, gente? Nós sabemos que todo mundo comete erros quando fala, mas na hora que escreve, isso não pode mais acontecer. Mas acontece muito. Por quê? Porque muitas vezes a gente escreve como fala, né? Aí vocês podem dizer assim, mas essa número 1 aí, esse exemplo 1 aí, não é possível isso. É claro que o cara vai ver que está tudo errado. Muitas vezes ele não vê, não. Muitas vezes a pessoa diz assim, olha, eu preciso que tu faças uma revisão nesse texto. Quando a gente vai ver o texto, aí eu sou um que diz assim, olha, eu infelizmente não posso fazer essa revisão. Porque, olha, eu vou ter que escrever o texto todo de novo.
É duro, né, gente? Mas, infelizmente, às vezes, é isso que acontece. É claro que não é só o aspecto estrutural, como eu disse, né? Vocês vão ver que existem outros aspectos, né? Tem a coesão, tem a coerência, tem aquela sequência lógica. Nós vamos já ver aí rapidinho uma discussão sobre isso. Tá claro, gente? Então, vamos olhar aqui, ó. Sim, professor. Tá, vamos olhar aqui essa imagem, Sim. tá? Oi? Diga. Pois não? Quem aqui ia falar? Posso continuar? Pode, professor. Tá. Vamos olhar essa imagem aí, tá? Ela está um pouco distorcida, porque se eu aumentar muito, vai ficar impossível de ler. E se eu diminuir muito, vai ficar muito pequeno, tá? E a minha ideia é que vocês se concentrem nesse elemento que está em caixa alta aí, que aparece em destaque. Mulheres na folia. Não é não. Vocês já viram essa campanha, né? Vocês já viram essa oração, essa frase aí, não já? Já. Sim. Já sim. Certo. Tem algum problema nela ou não tem? Eu li ela de maneira correta? Eu a li de maneira correta? Mulheres na folia, não é não. Essa forma de leitura já foi uma provocação, né? Pra gente pensar. Eu tô perguntando, eu tô lendo, né? Aham, pois é. Eu li errado? Não, negativo. Mas o contexto é outro, né? Mas tô vendo aí o elemento frasal, né? Eu não tô lendo o resto que está em letra pequenininha, certo? Sim. Mulheres na folia, não é não. Na verdade, não é não, né? Mas não aí eu não estou vendo isso, né? Na verdade, botou do jeito que o senhor está falando mesmo. É óbvio, né, gente, que se a gente olhar para o cartaz todo, né, se a gente pensar no contexto, né, da mensagem, claro que nós vamos entender, né, que mulheres na folia não é não. Só que a pessoa que escreveu isso aí esqueceu da pontuação, né? Esqueceu da coesão, da coerência da coisa. Então, vejam bem, o pessoal de marketing, eles não ligam muito para isso, certo? Muitas vezes eles não querem saber disso. Todo mundo está entendendo, claro, né? É óbvio que a pessoa não for um pouco ignorante, ela vai entender que aí a história é não. Certo? Mas, se você encontrar uma mulher na rua, vejam a imagem. Se você encontrar uma mulher na rua, certo? Seja lá no momento em que for, carnaval ou não, e ela lhe mostrar isso assim aqui, com essa oração tatuada, esse elemento frasal tatuado, não é não, você poderia muito bem entender isso de outra forma, né? O que eu estou querendo dizer é que não custava nada a pessoa ter colocado aí os 3 pontinhos ou uma vírgula, né? Depois do primeiro não. Isso não ia alterar nada. Apenas ia fortalecer a mensagem. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que, apesar de todo mundo saber
Isso que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que é a ordem direta, né, dos termos da oração, certo? Que é o sujeito, mais o verbo, mais o complemento, mais as circunstâncias, que são os complementos não verbais, né? Então, se é sujeito, predicado e complemento, todo mundo, a grande maioria, não vou dizer todo mundo, mas a grande maioria sabe que isso é a ordem correta das coisas. Mas não é só colocar os elementos, né, gente? Então, olha, existe aquela intenção que a gente falou aqui em cima. Então, a linguagem, ela precisa expressar essa intenção da forma mais clara possível. Certo? Então, é óbvio que existem algumas regras, né? Para vocês produzirem esses elementos frasais, tá? Porém, a gente tem que ter cuidado com essas regras, tá bom? Muitas vezes a gente se gaba, mas ficou lindo, né? Olha só a minha criação. E aí, na hora que a coisa se torna realidade, né? Vai tudo por água abaixo. Eu não sei se vocês souberam, mas agora, nesse último Sírio, que foi daquela forma especial, né? Eles haviam mandado produzir os cartazes do Sírio. E aí, quando chegaram os cartazes, e aí eu digo para vocês que é importante, né? A função do revisor. Quando os cartazes foram impressos e chegaram para serem distribuídos, notou-se um problema no texto do cartaz. Eu não sei exatamente qual foi o problema, porque eu não me lembro agora. Mas foi um problema que acabou causando dubialidade na leitura, né? Acabou causando problema na leitura. E aí eram não sei quantas mil cópias que haviam sido impressas. E elas tiveram que ser eliminadas. E aí eu não sei se a agência, né, absorveu esse prejuízo, ou se ainda estão brigando por causa disso, não sei. Mas o que é que acontece? É uma agência de renome na cidade, né? Muito provavelmente, isso não foi erro, vamos dizer assim, de quem produziu a ideia, né? Mas foi erro de quê? De revisão. Então, ou o revisor não teve o cuidado necessário. Quantas e quantas vezes a gente abre o jornal e se depara com problemas na linguagem, né? Na estrutura frasal. Será que alguém de vocês seria capaz de contestar isso? E vocês sabem que os jornais, né, ou as revistas, mesmo as revistas virtuais, né, os textos na internet, eles precisam de revisão, né, gente? Ah, mas na internet você pode escrever como você quiser, porque existem vícios de linguagem que são permitidos. Ai, professor. Pois é. Eu sempre leio o dó, né? Sim. Sem fazer nada, eu vou lá e dou uma leitura no dó. E eu percebo muito esses erros de ortografia. Não de ortografia, mas de posição, faltando elementos, entendeu? É horrível. Você sabe que essa coisa de dizer assim, foi problema de digitação. Foi problema, escapuliu a caneta. Não, é problema de revisão mesmo. Parece que eles escrevem sem revisar o texto. Pois é. E postam assim mesmo. Justamente. Agora pense comigo. Você está na internet. Na internet a liberdade é maior. E se você estiver escrevendo um e-mail para
o presidente de uma empresa com a qual você quer começar a fazer negócios. Se você estiver diante de uma situação mais formal, é isso que eu estou querendo dizer. Se você estiver escrevendo um requerimento para o seu coordenador, se você estiver escrevendo um requerimento para o presidente, o diretor, o reitor da sua universidade, o cara é capaz de dizer não só por causa da leitura, né? Sem levar em conta a intenção, certo? E eu coloquei lá na plataforma para vocês um exemplo bem característico disso, tá? Eu coloquei um bilhete, certo? Feito por uma aluna para mim, tá? E eu estou pedindo que vocês façam a revisão neste bilhete. Então, vamos ver. Vamos ver se eu consegui passar a minha mensagem. Bom, gente, eu procurei buscar fazer essa aula com vocês da maneira mais prática possível, tá? Através de exemplos, né? De discussões exemplificadas. Ficou claro isso para vocês, gente? Sim, professor. Então, olha só. A nossa primeira intenção aqui nessa aula, tá? Era chamar a atenção de vocês para alguns aspectos que são muito importantes quando você produz linguagem, tá? Primeiro, você precisa ser objetivo. Segundo, você precisa ser sintético. Terceiro, você precisa ser claro. Então, eu não sei se vocês já ouviram ou se vocês costumam usar uma máxima, né? Que é muito comum entre professores, que diz assim: esse cara fez um texto todo rebuscado. Aí, quanto mais ele escreve, mais ele se enrola. Então, é assim. Claro que se você for um político, né, fazendo um discurso ou escrevendo um discurso, aí você pode, né, vamos dizer assim, fazer aqueles malabarismos na linguagem, certo? Como eu costumo dizer, né? Mas, se não, gente, você precisa ser objetivo e claro naquilo que você está dizendo. É o grande problema dos requerimentos, dos jornais, dos TCCs. O cara, às vezes, diz assim, o meu orientador, ele é um cara que gosta, assim, de linguagem rebuscada. Então, eu vou fazer aquelas orações, assim, bem entremeadas, vou fazer uma oração, um período bem longo. Aí ele escreve um período longo, aí o professor olha assim e diz assim, eu não entendi nada do que tu quiseste dizer aqui. Então, gente, a ideia aqui era mostrar a vocês que quando a gente utiliza ou quando a gente produz elementos frasais, a gente precisa ter em mente a gramática, né, a estrutura, que é, claro, é preciso, as concordâncias, né, a utilização dos elementos gramaticais corretos. Isso envolve a ortografia e a pontuação, né? E a gente precisa ter em mente a sintaxe, a colocação desses elementos, tá? De forma a não causar dubialidade, a aplicação desses elementos. E, por fim, nós precisamos pensar aqui, essa coisa da dubialidade, da aplicação dos elementos, né, a colocação sintática, ela envolve essa parte de coesão e coerência, né? As ideias precisam estar entreligadas, né? De forma lógica. E, por fim, a gente precisa pensar no contexto da produção linguística que nós estamos tendo. E isso implica dizer
que a pessoa precisa decidir, né? Se ela está numa situação mais formal, menos formal, né? Se a liberdade linguística dela vai mais abertamente ou mais restritamente, porque senão nós vamos estar pedindo ao revisor que crie um texto para nós. Então, assim, gente, com relação à estrutura frasal, né? Vocês que vão, ou que têm a intenção de atuar nesse campo, né, de revisão, o que eu posso dizer a vocês é assim: partam sempre do princípio de que sempre há uma forma melhor de dizer aquilo que está dito. Agora eu estou por conta de vocês, tá? Eu vou colocar lá na plataforma, tá? Não só o vídeo, né? E aí vocês vão precisar ter um pouco de paciência, porque como é uma aula longa, às vezes o vídeo demora a ser convertido, tá? Então vocês esperem esse vídeo só de tarde, né? Lá para as 2 e pouco. Mas eu vou colocar lá também esses 2 arquivozinhos que a gente acabou de utilizar aqui, tá bom? Perguntas? Professor? Pois não. Só uma dúvida. Na sua última fala, você disse que sempre há uma forma melhor, né, de Sim. dizer o que está sendo dito. Essa forma melhor seria uma forma mais clara, mais objetiva, não é isso? Sim. Agora é claro, né? Você veja bem. O revisor, ele pode ler, reler, pensar, repensar e dizer, não, é isso mesmo. Essa é a melhor maneira de expressar essa mensagem. Ponto final, entendeu? É claro que vai chegar um momento em que você terá que tomar uma decisão. Ou revisa, ou diz, não, é isso mesmo. Pode deixar assim. Claro que isso também é uma possibilidade, tá? Porque nem sempre vai acontecer, né? Correto. Nem sempre vai acontecer isso. Há pessoas que escrevem muito bem, né? E é muito difícil você encontrar uma revisão necessária, certo? Sim. Mas, assim, a gente parte do princípio de que quanto mais longo é o texto, quanto mais complexo é o texto, maior a possibilidade da necessidade de revisão, tá? E aí, veja, não se pode perder de vista a sua audiência, tá? Para quem aquilo foi escrito. Porque se você é uma pessoa... o público-alvo. Se você é uma pessoa prolixa, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um índice de leitura extremamente alto, né, um nível linguístico extremamente alto, você pode achar que todo mundo tem que ter o mesmo nível. Então, por que às vezes acontece de você dizer assim, olha, esse cara é um excelente pesquisador, mas ele não é um bom professor. Por quê? Porque, às vezes, o cara acha que ele tem que dialogar ou produzir no mesmo nível dele e não da audiência. Então, muitas vezes, e eu tenho visto isso acontecer muito, alguém vai fazer uma palestra, certo? E metade da audiência já foi embora 1 hora antes da palestra terminar. Então, a gente precisa ter muitos cuidados, tá? Em relação a isso. Não só quem produz o elemento, mas também quem revisa esse elemento. Você pode, por exemplo, pensar nos livros que são escritos para crianças. Você já imaginou um Gabriel Garcia Marques, um Saramago, escrevendo uma obra tipo Caçadas de Pedrinho, O Sítio do Pica-Pau Amarelo?
sem uma revisão, sem uma ajuda, não ia dar certo, né? Com certeza não ia dar certo. Por uma série de circunstâncias, né? Mas não ia dar certo. Para vocês terem uma ideia da importância disso, quando a série Harry Potter estava sendo produzida, no último episódio, no último livro, o tradutor e revisor dos textos em espanhol adoeceu e teve que ser hospitalizado. E a previsão dos médicos era de que esta hospitalização iria demorar mais ou menos 3 a 6 meses. Aí a editora ficou doida, né? E aí começou a pressionar a J.K. Rowling, né, a autora do Harry Potter, para que ela chamasse um outro tradutor e revisor de espanhol. E ela disse que não faria aquilo, que ela preferia pagar o prejuízo da não edição em espanhol ou do tempo em que a edição não poderia ser comercializada, mas que ela não utilizaria outra pessoa. Isso é uma coisa que vocês podem refletir aí, né, ao longo do tempo dessa semana, e a gente pode voltar a falar sobre isso no sábado que vem. Mas pensem. Então, vocês já imaginaram... Deixa eu pensar aqui. Vocês já imaginaram um Edgar Allan Poe, por exemplo, fazendo uma música para a Madonna cantar? Escrevendo, produzindo uma música para a Madonna cantar? Eu quero dizer, sem revisão, né? Sem apoio. Então, prestem bem atenção. Qual é o cenário mais ideal, mais perfeito? O cenário ideal mais perfeito é aquele no qual você produz o elemento já acompanhado do revisor. Quer dizer, você vai produzindo e ele já vai revisando. Mas não é isso que acontece, né? Na verdade, você precisa primeiro produzir todo o seu contexto, né? Toda a sua mensagem, para que a pessoa possa, então, revisar. E aí vem a nossa última pergunta do dia. Vamos imaginar que você é professor, tá? Como eu sei que muitos de vocês já são. Aí você recebe o texto de um aluno para corrigir. Qual é o seu procedimento? Como é que você procede? Digam aí para mim. O que você faz primeiro? Pega a caneta vermelha, né? Então, você recebeu o texto de um aluno para corrigir. O que você faz primeiro? Normalmente eu primeiro leio sem caneta, né? Porque a caneta ela já vai automaticamente, como se a gente fosse logo nos equívocos. Então primeiro faço a leitura para poder fazer uma leitura para pontuar mais os equívocos em si. Aí os equívocos vão ser gramaticais, vão ser de sentido, etc. Ok, Alan. Mais alguém? Eu, primeiramente, vou para as palavras que são escritas de forma incorreta, né? Que são muitas, diga-se de passagem. Uhum. Mesmo no ensino médio, a escrita deles é muito complicada, assim, com relação... Então, a primeira coisa que você faz é observar a ortografia. Exatamente. Certo. Depois eu vou para a estrutura mesmo, né? Com relação à sintaxe. Certo. A estrutura frasal Certo. Ou seja, período, né? você vai logo direto na estrutura, né? Sim.
Certo. Mais alguma opinião? Alguém faz diferente? Eu faço uma leitura, na verdade já vou com a caneta também. Eu faço uma leitura e vou logo fazendo as correções. Certo. Que correções? Tipo, pontuais, se a escrita está correta. Eu vou logo pontuando. Em geral, eles fazem um texto totalmente sem pontuação nenhuma. Certo. Sem vírgulas, né? Sem qualquer elemento assim, de pontuação. Entendi. E aí eu vou fazendo as correções. Tá. Posso comentar um negócio? Oi? Por exemplo, eu antigamente eu ia muito logo pontuando, né? Os equívocos. Só que eu tinha muita dificuldade. Depois, por exemplo, eu compreendi o que ele queria, que o aluno queria dizer, né? Porque primeiro a gente não só tem que entender o sentido do que o aluno quer passar, mas também tem que traduzir o que ele está escrevendo, né? Porque tem aluno que escreve em português, mas não parece português, né? Por isso que eu faço primeiro essa leitura para poder compreender melhor essa questão do sentido, e também já quando eu vou fazer essa segunda leitura, que eu já vou pontuando os equívocos, eu acabo percebendo equívocos que na primeira leitura eu não tinha visto, podemos dizer assim. Olha só, o revisor, tá? Ele precisa fazer, na verdade, 2 revisões. Isso nós estamos falando de cenário ideal, tá, gente? Ele precisa fazer 2 revisões. A primeira delas é pela mensagem. Então, a coesão e a coerência, elas têm que vir em primeiro lugar. Então, eu compreendo o que está aqui escrito, eu consigo entender o que o aluno tentou me passar. Essa é a minha primeira pergunta. Então, para eu fazer isso, eu preciso, antes de qualquer coisa, ler todo o texto. Tá? É claro que nós sabemos... Por que eu estou dizendo que isso é o cenário ideal? Nós sabemos que o professor ele tem 5, 10 turmas, 40 alunos em cada turma, então são 400 trabalhos de leitura para ele fazer. E aí o cara, então, resolve logo pegar a caneta vermelha e sair riscando o que está escrito errado, aonde faltou pontuação, não tem crase, e aí dizer para o aluno assim, olha, eu não consegui entender nada, teu trabalho está cheio de problema. Bom, isso é o professor, tá? Que, vamos dizer assim, tem circunstâncias atenuantes, vamos dizer assim. Mas o revisor não pode pensar assim, tá? Se você leu um trabalho, um texto, você conseguiu entender o que está escrito. Isso deverá, de alguma forma, balizar a sua revisão. Então, o revisor não pode ter uma caneta vermelha na mão. Quem tem que ter uma caneta vermelha na mão é o professor. Então, prestem bem atenção, gente, porque vocês estão em dois universos distintos, tá? Vocês têm um universo acadêmico, quer dizer, vocês atuam, né, como professores, e aí nesse universo vocês têm uma determinada meta, e se vocês forem entrar, ou forem usar, ou forem trabalhar, ou forem atuar no universo da revisão, o objetivo de vocês é, como eu acabei de dizer ainda há pouco, é sempre melhorar o que já é bom. Tá? Então, o trabalho do revisor
não é dar uma nota para o texto, certo? Para aquela produção linguística. O trabalho do revisor é ele aumentar a nota que foi dada àquela produção. Deu para vocês entenderem isso? É claro que isso passa pela estrutura, né, da produção. Você precisa saber se as palavras estão escritas de maneira correta, certo? Se a pontuação está bem feita, se não faltou algum elemento de coesão ali entre um período e outro, entre uma oração e outra. Tudo isso é trabalho do revisor. Então, nós precisamos fazer uma distinção bem grande entre uma coisa e outra. Porque o professor, ele tem um foco, tá? Que é o foco acadêmico. O revisor tem o foco do aprimoramento. Então, quando você diz assim, eu gostaria que você revisasse esse texto, o que você está buscando é melhorar esse texto. É aprimorar o texto. Mesmo que isso envolva correções estruturais. Só que a sua primeira providência não deve ser essa. Porque, olha só, vamos pensar aqui num outro exemplo, e eu acho que vai ilustrar isso bem. Vocês se imaginam vendendo remédios? Vocês se imaginam sendo balconistas de uma farmácia? Não. Eu também não. Não. Por quê? Não é um emprego digno como todos os outros? É, professor, mas tem que ter, digamos assim, lábia, né? E eu não sou muito boa. Tem que ter o quê? Um pouco de lábia, né? Às vezes, para convencer o paciente que está chegando lá com aquela receita. Tá entendendo? E tem que conhecer um pouco dos remédios, né? Também. E ter paciência para explicar. E eu não tenho. Não, mas como é essa coisa de convencer o paciente do remédio, se ele chegou com a receita? É porque tem vários casos, né, professor? Outro dia eu cheguei na farmácia e vi uma senhora que ela queria porque queria um remédio, mas ela estava com a receita, só que ela queria uma quantidade exagerada. E a paciência que aquele farmacêutico tinha que ter para explicar para aquela senhora que ela não podia levar mais do que o médico tinha pedido. Aí, desde esse dia, eu fiquei bem, sabe? Bem atrás, né? Isso. Mas com o professor também acontece muito, né? Não é muito diferente. Não é muito diferente. Mas qual é o principal problema de você vender remédio? Principal problema? É você entender o que o médico... sim, o que ele está pedindo. O que ele escreveu na receita, né? Uhum. Entender a letra do médico, né? Vocês sabem, pois é. Sim, vocês a letra sabem do médico é verdade. Isso é cruel, né? Então, observem bem. O cenário ideal, qual seria? Aquele que os médicos mais sensatos utilizam agora, né? Você imprime as receitas no computador. Mas vamos imaginar que você precise orientar o paciente, certo? Com um texto mais longo. Então, você colocou lá o nome do medicamento, colocou lá a dosagem, né? Tudo direitinho, mas você precisa fazer umas explicações. Imaginem o remédio que é manipulado. Mas não vamos nem pensar nesse. Você precisa explicar umas coisas lá. Aí você não quer que o paciente só ouça, você escreve aquilo. Vocês já imaginaram
se isso fosse escrito à mão pelo médico, como ainda há, né, muitos que fazem, ia ser muito difícil, né, o paciente conseguir ler aquilo. E aí o que é que ele ia fazer? Levar para vocês na farmácia lerem e explicarem para ele, né? Especialmente o tal do farmacêutico, certo? Não é assim? Sim. Isso mesmo. O que seria do pobre do médico se não fossem os computadores e as impressoras, né? E mais ainda, o que seria do pobre do paciente. Então, gente, é o seguinte. A estrutura frasal, tá? E esse é o ponto aqui mais importante da nossa conversa de hoje, nós não estamos nos referindo ao elemento frasal do professor, tá? Nós estamos nos referindo ao elemento frasal do revisor. E isso é bem diferente, tá? Como eu acabei de dizer a vocês. Então, o revisor, ele é pior que o professor, porque ele precisa levar em consideração vários outros aspectos que o professor muitas vezes não leva porque não tem tempo. Tá? O revisor, eu diria, ele é o professor 2 vezes. Então, vocês precisam ter muito cuidado com isso, tá? Porque muitas vezes a gente lê uma produção, né? A gente lê uma produção frasal, textual, a gente recebe uma redação, a gente lê, certo? E não tem nada a dizer. A gente está dizendo, olha, mas eu estou entendendo tudo, está muito bem escrito isso. Isso aí não pode ser o posicionamento do revisor, pelo menos não o posicionamento primário do revisor. Então, eu vou repetir, tá? Ok, Jordana. Eu vou repetir. Partam sempre do princípio de que é possível melhorar sempre alguma produção linguística, algum elemento frasal, alguma produção frasal. Tenham sempre essa primeira baliza, vamos dizer assim, tá? Diga, Jordana. Não, professor, foi sem querer que eu apertei aqui. Ah, tá bom. E professor? Oi. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira... Ai, calma aí, que eu esqueci. Deixa eu passar na pergunta. Eu esqueci uma. Deixa eu dizer uma coisa, Alan. Peraí, Alan. Ou você está falando muito perto do microfone, ou você está movimentando o microfone quando fala, porque a tua voz está saindo muito abafada. Quase não está dando para compreender. Agora está melhor? Sim. É porque o notebook estava em cima da minha cor. Enfim, quando a questão da revisão de um texto literário, por exemplo, tem textos que o autor ele tem uma intenção de escrever de determinada forma. Como o revisor ele vai compreender que aquilo é intencional? Como tipo, deixa eu reformular a pergunta. Ele tem essa necessidade de fazer uma revisão, deixar mais claro, sem perder o sentido, né, da intenção do autor. Da obra. E a segunda pergunta seria, por exemplo, quando a gente produz um texto, a gente vai revisar nosso próprio texto, muitas das vezes a gente passa despercebido alguns equívocos de tanto que a gente já leu, já escreveu aquele texto. Tem algum truque, alguma técnica para poder compreender melhor, não deixar passar esses equívocos? Você disse 3 perguntas, você fez 2. É só isso? Não, só 2 mesmo. Quem gostaria, então, de responder a primeira pergunta do Alan?
Vocês lembram qual foi a primeira pergunta? Ele estava se referindo à revisão do texto literário, né? Como é que o revisor vai conseguir alcançar a intenção do autor da obra, o que ele queria, qual era o objetivo e etc., para poder fazer o primeiro passo da revisão, vamos dizer assim. Bem, com relação às obras literárias, tá? O cenário ideal seria você poder fazer uma revisão sentado ao lado do autor da obra, certo? Para que ele pudesse, então, ir esclarecendo para você qual seria ou qual teria sido a intenção dele ao produzir aquela obra, tá? E isso serve não apenas para a linguagem verbal, tá? Mas também para as outras linguagens. Então, por exemplo, quando você faz uma exposição de pintura ou de estruturas, né? Muitas vezes você tem aquele espaço chamado de diálogo ou conversa com o autor. Para que isso serve? Para que ele possa explicar, né, o que ele queria ou o que ele quis com aquela obra. Bom, isso é um aspecto, mas nem sempre o autor está vivo, né? Então a gente não tem esse cenário ideal. Bom, então, olha, eu costumo dizer que quando a gente faz revisão de obra literária, a gente não revisa nada, a gente apenas atualiza a obra. Então, por exemplo, você pega um Lusíadas, né? Lá de não sei que ano, milhões de anos atrás. Se você quiser revisar os Lusíadas para o nosso momento atual, você terá que atualizar essa obra. E o que é que significa atualizar? Significa você trazer o vocabulário, né? Trazer as estruturas para o nosso momento, para a nossa época. Aí você tem duas alternativas. Uma é você reescrever a obra com essa atualização. E a outra é você fazer comentários na obra. Então, eu não sei se vocês já viram que tem clássicos da literatura que são comentados, né? Então, vem o texto original e aí a pessoa, o revisor, faz os comentários, né, sobre aquele texto. São duas alternativas, certo? Resta saber o que é que você e a editora, né, e o autor, se ele for vivo, acha melhor fazer. Tem pessoas que não gostam que o original seja alterado, mas a leitura literária ela é diferente da leitura acadêmica, certo? Você não pode revisar, no estrito senso da palavra, uma obra literária. O que você pode fazer é atualizar essa obra. E aí o cuidado precisa ser o de não modificar a mensagem da obra. Aí o trabalho é muito maior, certo? Então, não se revisa obra de literatura, se atualiza a obra de literatura, que não deixa de ser uma revisão, mas não no estrito senso da palavra, tá? Você não deve modificar. Por que que a autora lá do Harry Potter não quis outro tradutor, revisor do espanhol? Porque ela queria manter o mesmo tipo de estilo. Ela queria manter o mesmo tipo de redação, porque estava dando certo. Se ela tivesse aceitado uma pessoa diferente, muito provavelmente o texto também seria diferente. Tá? E aí o trabalho ia ser duplo.
Então, não se faz revisão de obra literária. Você não pode reescrever Hamlet. Você não pode reescrever Romeu e Julieta. O que você pode fazer é atualizar. E aí, você pode atualizar a linguagem ou a mensagem, certo? Aí você vai escolher, ou até as duas coisas. Vocês sabem que toda vez que, de acordo com a teoria da recepção, toda vez que você lê uma obra literária, você só consegue sentir essa obra se você trouxer essa obra para a realidade em que você se encontra. Vocês têm sempre que lembrar que aquele texto ele foi produzido em um outro contexto histórico, sociocultural. Então, para você, não só para você, mas para você fazer os alunos, por exemplo, entenderem um texto literário de forma bem clara, você precisa trazer esse texto para a realidade atual. Senão, vocês imaginem, né, um aluno, sei lá, do ensino fundamental ou até mesmo do ensino médio, lendo os sermões do Padre Vieira, os originais. Vocês imaginem uma pessoa formada em inglês, mas sem os estudos acadêmicos mais elevados, lendo os originais dos grandes clássicos. Por exemplo, E o Vento Levou, né? O Morro dos Ventos Uivantes, Romeu e Julieta, O Corvo. Imaginem uma pessoa sem preparo lendo os originais de 100 Anos de Solidão, os manuscritos originais. Então, não se faz revisão de obra literária, se faz atualização, tá? E aí a gente também deve partir do pressuposto que o autor literário, ele tem um nível, ou deveria ter um nível linguístico razoável, tá? É claro que a gente pode ter que também revisar o texto. E aí seria uma situação triste. Vocês querem um exemplo? Vocês já ouviram falar em um poeta chamado Patativa do Assaré? Sim. Pois é, vocês sabem que ele é analfabeto. Então, o que é que acontece? Ele dita as obras dele, né? Ele dita os textos e a filha escreve. Só que ele fez uma exigência, que ela escrevesse exatamente como ele estava falando. Então, ela não pôde revisar nada. E o Patativa do Assaré tem feito muito sucesso aí com essas poesias, vamos dizer assim, sertanejas, né? Sem cuidados linguísticos. Então, as obras literárias, elas não devem ser revisadas, elas devem ser atualizadas, a não ser que haja uma situação especial em que ela também precise ser revisada, que é a linguagem, né, ou a estrutura. Com relação à sua segunda pergunta, Alan, ela é uma pergunta bastante interessante, porém bastante difícil. A pessoa que escreve o texto não deve revisá-lo. Por quê? Vocês já devem ter ouvido aquela máxima, né? aquela coisa do orientador, né? Que diz assim, olha, para, porque quanto mais tu lês, mais tu mudas o teu texto. Então me dá que agora eu que vou ler. E é isso que acontece, tá? Sempre que quem produz um texto vai revisar esse texto, normalmente, a cada revisão, a cada leitura, haverá uma modificação no texto. Então, isso não é uma boa ideia, tá, Alan?
É claro que você pode precisar fazer isso, mas não é a melhor alternativa, tá? A melhor alternativa é que você tenha uma segunda olhada, né? Uma segunda opinião, tá? É melhor que o revisor do seu texto seja uma terceira pessoa. Claro que aí também pode haver contestação, né? Ah, porque cada um enxerga de um jeito. Pois é, e é justamente aí que reside a vantagem de você pedir que alguém faça a revisão do seu texto. No caso de vocês, a partir da finalização dessa pós, é de se supor, né, é de se pressupor que vocês mesmos possam fazer essa revisão, porque agora vocês já sabem já vão saber, né, de forma mais completa, quais são os cuidados que vocês precisariam ter. E a primeira providência é você se libertar do espírito do professor, quando você for fazer a tal dessa revisão. Agora, minha sugestão é sempre assim: se vocês forem revisar o próprio texto, que vocês façam uma única revisão. E depois dessa primeira revisão, você peça uma terceira opinião, ou então decida que é aquilo mesmo e acabou. Eu não sei se eu respondi, Alan. Sim, professor. O senhor respondeu. Obrigado. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou de completar com algum outro comentário? Eu vou tirar aqui a tela, tá? Da apresentação. Só para eu poder enxergar vocês melhor. Bem, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta ou ninguém mais quiser fazer nenhum comentário, só reiterando o que foi dito no início, tá? Nós, pela parte da tarde, então, assim que eu conseguir que o vídeo seja convertido, eu vou postar lá na plataforma, tá? E vou colocar esses 2 arquivozinhos que nós utilizamos aqui para vocês refletirem, né? Pela parte da tarde, a ideia é vocês irem ler o material de vocês e irem realizar a tarefa que está lá proposta, tá? Então, em vez de vídeo-aula, nós vamos estar lá no chat de 2 às 6, tá? Ou de 1h30 às 17h30, tá? Que dá no mesmo. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, vocês entram lá no chat para conversar comigo. Se vocês tiverem dificuldade com o chat, vocês falam comigo pelo Zap, que eu sempre respondo, tá? Então, aí vocês escolhem de que maneira vocês preferem conversar ou falar comigo pela parte da tarde. Agora, é importante, gente, que vocês não deixem... Ah, o professor não vai dar aula de tarde, então eu vou agora tomar uma cerveja, comer uma feijoada bem completa, depois eu vou tomar um açaí de sobremesa e vou dormir a tarde inteira. Não é essa a intenção, tá? Não é esse o objetivo. O objetivo é dar a vocês tempo, até porque os arquivos foram postados praticamente ontem, né? Antes de ontem, então o tempo foi muito curto. Dar tempo para vocês realizarem as tarefas, tá? E fazerem o estudo que vocês acharem conveniente fazer. Então, vocês podem ver o vídeo novamente, tá? Para relembrar essa conversa que nós tivemos agora. Podem procurar fazer logo a tarefa de vocês e postar. Essa primeira vocês podem fazer e postar logo. Ah, mas eu tenho até o outro sábado
para fazer isso. Não deixem para fazer isso assim, tá? Esse módulo de dezembro, ele é particularmente complicado. Então, vou repetir. Amanhã, ou no mais tardar segunda-feira, eu vou disponibilizar o material da segunda semana. A nossa aula referente a esta segunda semana será só no sábado que vem, dia 12. Certo? Mas aí vocês já estão com o material lá para irem, conforme o tempo de vocês permitir, fazendo as leituras, tentando fazer logo a atividade, deixando pronta, porque no sábado, dia 12, nós vamos discutir tudo, certo? Conversar como nós fizemos agora. Aí você vai lá revisar a sua atividade e poste logo. Porque quando nós... Aí, no domingo ou segunda-feira, depois dessa segunda aula, ou seja, dia 13 ou 14, eu vou disponibilizar a última semana. Mas a nossa aula só será sábado, dia 19. Só que aí, você já não terá mais uma semana de prazo para fazer a tarefa, porque a gente precisa fechar isso. Então, o seu limite para postagem vai ser curto. Então, se você tiver feito a primeira e a segunda, durante a semana você deixar a terceira pronta, quando terminar a aula você posta. Então, isso é apenas uma tentativa de facilitar a vida de vocês, né? Porque eu sei que dezembro, especialmente nessa época, vocês devem ter uma atribulação ainda maior com relação à prova final, a relatórios e etc, tá? Então, o que eu posso fazer para facilitar a vida de vocês é isso, tá bom assim? Alguém... Ok, professor. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa?